A chuva martelava contra o asfalto rachado como 1000 dedos furiosos. Cada gota explodia em uma névoa que grudava na minha pele. Eu podia sentir o gosto da cidade na minha língua. Fumaça de escapamento, concreto molhado e algo metálico que sempre parecia pairar nesta parte da cidade. Meus dedos tremiam enquanto eu me atrapalhava com as chaves. O metal frio escorregou 2 vezes antes que eu conseguisse segurá-las corretamente. 3 turnos dobrados nesta semana. Meu corpo parecia pertencer a outra pessoa, pesado e desconectado, movendo-se apenas pela memória muscular. A gordura da lanchonete ainda grudava no meu uniforme. Eu podia sentir o cheiro misturado com a chuva, óleo velho, café queimado e desespero. É esse o cheiro da pobreza. Desespero com um acompanhamento de negação. Eu deixei minhas chaves caírem. Claro que deixei. Elas deslizaram para baixo do meu Honda velho, desaparecendo na escuridão lá embaixo. Eu queria chorar. Apenas sentar no asfalto molhado e deixar a chuva lavar a exaustão. Lavar o medo e o peso esmagador das contas que eu não conseguia pagar. Mas chorar não pagava o aluguel. Chorar não colocava comida na mesa. Então, fiquei de 4 no chão. O chão estava congelante, encharcando minhas calças finas imediatamente. Alcancei a parte de baixo do carro, meus dedos roçando em poças e sabe Deus o que mais. A garagem estava quase vazia naquela hora. Apenas alguns veículos espalhados e o zumbido das luzes fluorescentes que piscavam no teto como estrelas moribundas. Foi quando eu senti, não minhas chaves. Outra coisa, algo que não pertencia ali. Meus dedos fecharam em torno de um pequeno dispositivo retangular, liso e frio. Eu o puxei, apertando os olhos para vê-lo na luz fraca. Plástico preto, do tamanho de uma caixa de fósforos. Tinha uma luz vermelha piscando, que pulsava como um batimento cardíaco. Um rastreador. Alguém tinha colocado um rastreador no meu carro. A compreensão me atingiu como água gelada nas veias. Minhas mãos começaram a tremer mais do que antes, mas desta vez não era de exaustão. O medo tem um gosto diferente do desespero. Mais agudo, mais imediato. Ele subiu pela minha garganta e dificultou minha respiração. Quem me rastrearia? Eu não era ninguém. Eu não tinha nada. Trabalhava em uma lanchonete e morava em uma kitnet com um aquecedor que só funcionava metade do tempo. E minha posse mais valiosa era um notebook que comprei de segunda mão há 3 anos. A menos que isso não fosse sobre mim. Minha mente voltou 3 semanas no tempo. O homem que entrou na lanchonete. Aquele que sentou na minha sessão e pediu apenas café preto. Ele olhava para a porta como se estivesse esperando por alguém. Ele me deu $100 de gorjeta. $100 por uma xícara de café. Eu tentei devolver, disse a ele que devia ser um engano. Mas ele apenas me olhou com olhos que guardavam segredos demais e disse: "Você mereceu." Eu fiquei tão grata que não fiz perguntas. Estúpida. Tão incrivelmente estúpida. Eu me levantei. O rastreador apertado no meu punho, minhas chaves esquecidas. A chuva colava meu cabelo no rosto, mas eu mal notava. Meu telefone estava no bolso e eu deveria ligar para alguém. A polícia, um amigo, qualquer pessoa. Mas quem acreditaria em mim? E o que eu diria? Então me lembrei de algo, um documentário que assisti pela metade enquanto dobrava roupas. Algo sobre ativistas enviando dispositivos de rastreamento para lugares ridículos para provar um ponto. Eles enviaram um para o Congresso, outro para a casa de férias de um diretor executivo de tecnologia. A ideia floresceu na minha mente como flores escuras. Se alguém estava me rastreando, me observando, pensando que podia seguir cada movimento meu, talvez eu pudesse enviá-los em uma busca inútil. Talvez eu pudesse ganhar tempo para descobrir o que diabos estava acontecendo. Peguei meu telefone, gotas de água se espalhando pela tela. Meus dedos se moviam quase automaticamente. Eu procurava a localização da FedEx mais próxima que oferecesse envio internacional. Havia uma a 6 quarteirões de distância, aberta até a meia-noite. Canadá. Eu enviaria para o Canadá. O pensamento quase me fez rir. Um som histérico que ficou preso na minha garganta. Algum endereço aleatório em Toronto. Deixe quem quer que estivesse me seguindo pensar que eu fugi do país. Deixe que percam tempo e recursos perseguindo um fantasma através da fronteira. Encontrei minhas chaves presas contra o pneu e dirigi para a FedEx com o coração na boca. Eu checava meu espelho retrovisor a cada 3 segundos. As ruas estavam quase vazias, escorregadias pela chuva que refletia sinais de neon
e cores sangrentas. Cada carro atrás de mim parecia uma ameaça. Cada sombra continha perigo. A FedEx estava com luzes fluorescentes brilhantes e quase vazia. Um adolescente entediado trabalhava no balcão, mal levantando os olhos do telefone quando entrei. Preenchi a etiqueta de envio com um endereço que encontrei online. Algum prédio de escritórios aleatório em Toronto. Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu selava a pequena caixa. Observei a luz vermelha do rastreador piscar uma última vez antes que o papelão a cobrisse. Expresso ou padrão? O garoto perguntou. Expresso. Eu queria aquela coisa o mais longe possível de mim, o mais rápido possível. Ele processou o pagamento e vi meu dinheiro de emergência para compras desaparecer em taxas de envio. Valeu a pena. Tinha que valer a pena. Dirigi para casa por ruas que pareciam diferentes agora. Ameaçadoras. Cada janela escura era um olho observando. Cada carro estacionado continha um perigo invisível. Meu prédio parecia exatamente o mesmo de sempre. Tijolos caindo aos pedaços. Uma porta que não trancava direito. Pichações nas caixas de correio. Mas agora parecia exposto, vulnerável como eu. Mal dormi naquela noite. Cada som me fazia pular. Os canos batendo, o casal no andar de cima discutindo. O lamento distante das sirenes que nunca parecia parar neste bairro. Continuei pensando naquele rastreador, imaginando-o em um avião, cruzando a fronteira, levando minha localização fantasma com ele. Deixe-os seguir isso. A manhã seguinte chegou cedo demais. Meu alarme gritou às 5h30 e me arrastei para fora da cama, sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. A lanchonete precisava de mim para o movimento do café da manhã. As contas não se importavam com dispositivos de rastreamento misteriosos ou noites sem dormir. Eu estava na metade do meu turno, reabastecendo o café para um cliente regular que nunca aprendeu meu nome, apesar de vir todos os dias há 2 anos. Foi quando notei o carro. Preto. Caro. Tão caro que parecia obsceno estacionado do lado de fora de uma lanchonete onde o especial era bolo de carne e o café vinha em canecas lascadas. Ele estava parado no meio-fio, com vidros tão escuros que eu não conseguia ver lá dentro. Mas eu podia sentir olhos em mim, observando. A cafeteira tremeu na minha mão. Você está bem, querida? O cliente regular perguntou, mas sua voz parecia distante, abafada pelo sangue pulsando em meus ouvidos. A porta do carro se abriu. Um homem saiu e o mundo pareceu inclinar para o lado. Ele era jovem, mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 30 anos. Mas não havia nada de jovem na maneira como ele se movia. Cada passo era calculado, medido. Carregava um peso que fazia outras pessoas na calçada se afastarem instintivamente sem saber o porquê. Ele usava um terno escuro que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Perfeitamente ajustado a uma estrutura que sugeria tanto poder quanto perigo. Mas foi o rosto dele que fez minha respiração parar. Lindo. Devastadoramente e cruelmente lindo, de uma maneira que parecia quase ofensiva. Maxilar afiado, cabelo escuro penteado com precisão descuidada. E os olhos. Mesmo através da janela suja da lanchonete, eu podia ver seus olhos. Escuros, intensos, fixos em mim com o tipo de foco que fazia minha pele formigar. Ele não estava sozinho. 2 homens o flanqueavam, ambos de ombros largos e alertas, seus olhos constantemente examinando a rua. Um tocou a orelha, um fone de ouvido. Segurança. Segurança privada para um homem que parecia poder comprar e vender quarteirões inteiros da cidade. Eles entraram na lanchonete e o barulho da manhã pareceu morrer. As conversas falharam. O cozinheiro deixou cair algo na cozinha com um estrondo que me fez pular. O homem lindo caminhou direto para o balcão. Direto para onde eu estava, congelada, cafeteira ainda na mão. Meu coração martelava contra minhas costelas, como se estivesse tentando escapar. Ele se sentou em um banco de vinil gasto, que provavelmente estava lá desde os anos 80. Seus guardas se posicionaram perto da porta e da janela, profissionais e alertas. Ninguém mais parecia notar, ou talvez estivessem todos com medo demais para olhar diretamente para ele. De perto, ele era ainda mais avassalador. O perfume dele chegou até mim. Algo caro e escuro, cedro e outra coisa que eu não conseguia nomear. Cortava o cheiro de bacon e torrada queimada da lanchonete como uma faca na manteiga. Café, ele disse.
Sua voz era quieta, perigosamente quieta. O tipo de voz que não precisava de volume para comandar atenção. Preto. Minha mão tremia enquanto eu pegava uma caneca limpa. Bem, quase limpa. Nada nesta lanchonete era verdadeiramente limpo. Eu servi, observando o líquido escuro encher a xícara, focando nesta tarefa simples, porque olhar para ele parecia encarar o sol. Você está se perguntando, ele disse suavemente, ainda sem levantar os olhos do café. Por que estou aqui? Eu não tinha perguntado, não tinha dito nada, mal conseguia respirar. Estou me perguntando, ele continuou, e agora seus olhos se ergueram para os meus, me prendendo no lugar. Por que meu rastreador está atualmente voando sobre Ontário? O mundo parou. Todo o som cessou. O barulho dos pratos, o chiar da chapa, a conversa dos clientes da manhã. Tudo desapareceu em um vazio onde havia apenas os olhos dele e meu terror. Ele sabia. Ele sabia e estava aqui e eu tinha sido tão incrivelmente estúpida. Eu. Minha voz saiu apenas como um sussurro. Eu não. Não minta para mim. Ainda quieto, ainda devastadoramente calmo. Mas por baixo dessa calma havia outra coisa. Algo que fez meus instintos de sobrevivência gritarem. Você o encontrou ontem à noite. Garagem de estacionamento. Aproximadamente 11h47 da noite. Você o segurou na mão por 3 minutos e 42 segundos antes de dirigir para a FedEx. Ele sabia de tudo. Sabia de tudo enquanto eu pensava que estava sendo esperta. Você o enviou via expresso para a rua Wellington Oeste, número 445, em Toronto, uma instalação de aluguel de caixas postais. O canto da boca dele se contraiu. Não exatamente um sorriso, algo mais sombrio. Criativo, tenho que admitir. Meus dedos apertaram a cafeteira. Eu não sei quem você é ou o que você quer, mas eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Não há nada. Você está certa. Ele pegou o café, tomou um gole, seus olhos nunca deixando os meus. Você não sabe quem eu sou, mas você está errada sobre o resto. Um de seus guardas se aproximou, entregou-lhe algo, uma fotografia. Ele a colocou no balcão entre nós. Meu sangue virou gelo. Era ele, o homem de 3 semanas atrás, aquele que me deu $100 de gorjeta. Mas nesta foto, ele parecia diferente. Desesperado, ensanguentado, morto. Reconhece ele? A voz do homem lindo era tão suave que tive que me inclinar para ouvir. Marcus Chen. Ele trabalhou para mim até que não trabalhou mais. Balancei a cabeça, recuando. Eu apenas servi café para ele. É só isso. Um café. Ele roubou de mim. Cada palavra foi colocada com precisão como peças em um tabuleiro de xadrez. $3 milhões. E antes de morrer, ele mencionou uma garçonete. Disse que tinha escondido algo. Disse que tinha dado algo para alguém que nunca suspeitaria. Não. A palavra explodiu de mim. Não. Ele não me deu nada. Apenas uma gorjeta. Apenas dinheiro. E eu precisava. Eu precisava tanto. Mas foi só isso. Eu juro que foi só isso. Eu acredito em você. As palavras pararam minha espiral de pânico. Ele acreditava em mim. Mandei vigiar você por 3 semanas. Cada movimento, cada compra, cada conversa. Ele se inclinou ligeiramente para frente e eu pude sentir o cheiro do perfume dele novamente, misturando-se com a gordura da lanchonete de uma maneira que não deveria funcionar, mas de alguma forma funcionava. Você é exatamente o que parece ser. Uma mulher trabalhando em 3 empregos para sobreviver. Sem contas bancárias ocultas, sem vida secreta, sem conexões com meu mundo. Então por quê? Minha voz falhou. Por que o rastreador? Por que você está aqui? Algo mudou na expressão dele. Algo que eu não conseguia ler, mas que fez o ar entre nós parecer carregado. Perigoso. Porque Marcos mentiu para mim e mentirosos no meu mundo morrem. Ele se levantou e percebi o quão alto ele era. Quanto espaço ele comandava apenas por existir. Mas antes de morrer, ele disse seu nome. E, na minha experiência, homens moribundos não desperdiçam suas últimas palavras. Ele enfiou a mão na jaqueta e eu recuei, mas ele apenas tirou um cartão. Preto, papel pesado, um número de telefone gravado em prata. Você vai pensar sobre nossa conversa. Você vai se lembrar de tudo sobre aquela noite. E se você se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa que possa me ajudar a entender por que um homem morto disse seu nome, você vai ligar para este número. Ele colocou o cartão no balcão ao lado da fotografia. E enquanto isso,
A voz dele caiu ainda mais, íntima e aterrorizante. Você vai manter essa situação do rastreador para si mesma. Sem polícia, sem amigos, sem postagens em redes sociais sobre a coisa louca que aconteceu. Porque as pessoas que querem o que Marcos roubou, elas não são tão pacientes quanto eu. Ele se virou para sair, seus guardas se movendo com ele em precisão sincronizada. Espere, ouvi a mim mesma dizer, minha voz mais forte do que eu me sentia. Qual é o seu nome? Ele parou na porta, olhando para trás por cima do ombro. A luz da manhã atingiu seu rosto, fazendo-o parecer quase angelical. Quase. Dante. Apenas uma palavra. E o seu é Mara, 26 anos. Aniversário em março. Você toma seu café com muito açúcar e pouco creme. Sua cor favorita é azul, mas você não possui nada azul porque não pode se dar ao luxo de comprar coisas baseadas em preferência. Você está 3 meses atrasada na conta de luz e 2 meses atrasada no aluguel. Você tem US$ 17 na sua conta corrente e um cartão de crédito estourado que usa apenas para emergências. Ele sabia tudo. Cada detalhe humilhante da minha pobreza, meu fracasso, minha existência desesperada e lutadora. E agora, ele disse, seus olhos segurando os meus através da lanchonete. Você pertence a mim. A porta se fechou atrás dele. O carro preto partiu. O mundo começou a fazer barulho novamente, mas eu não conseguia me mover. Não conseguia respirar. Só conseguia olhar para o cartão preto no balcão, para a fotografia de um homem morto que de alguma forma me prendeu em algo que eu não entendia. Meu gerente gritou algo sobre clientes esperando. O cliente regular pediu a conta. A manhã continuou ao meu redor como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Peguei o cartão. Estava quente por estar na jaqueta dele. E aquele pequeno detalhe parecia obscenamente íntimo. Você pertence a mim. O que diabos isso significava? Passei pelo resto do meu turno no piloto automático. Minhas mãos se moviam através de movimentos familiares, enquanto minha mente girava em círculos inúteis. Servir café, anotar pedidos, sorrir para clientes que nunca realmente me viam. Mas aquele cartão preto queimava no meu bolso como uma brasa viva. Impossível de esquecer. Você pertence a mim. As palavras ecoavam na minha cabeça a cada passo, a cada respiração. Que tipo de pessoa dizia algo assim? Em que tipo de mundo eu tinha tropeçado, onde um homem podia rastrear alguém, encurralá-lo em seu local de trabalho e reivindicar propriedade como se fosse a coisa mais natural do mundo? Eu deveria ter ido à polícia. É isso que as pessoas normais faziam quando ameaçadas por homens perigosos em ternos caros. Mas toda vez que eu pegava meu telefone, lembrava dos olhos dele. Da maneira casual como ele recitou meus fracassos financeiros. Da fotografia do rosto morto de Marcos Chen. E eu lembrava do aviso dele. As pessoas que querem o que Marcos roubou, elas não são tão pacientes quanto eu. Paciência. Ele se chamou de paciente, como se me rastrear fosse uma gentileza. Como se invadir cada aspecto da minha vida fosse moderação. Quando meu turno terminou, a exaustão havia se instalado em meus ossos tão profundamente que eu mal conseguia sentir meus pés. O sol da tarde estava muito forte depois do interior escuro da lanchonete, me fazendo apertar os olhos enquanto caminhava para o meu carro. Verifiquei embaixo dele primeiro, um hábito que aparentemente desenvolvi da noite para o dia, mas não encontrei nada. Claro que não havia nada. Ele não precisava mais esconder rastreadores. Ele tinha deixado seu ponto espetacularmente claro. A viagem para casa me levou por bairros que mudavam de ruim para pior. Janelas com tábuas, pichações que não eram arte, apenas raiva. Pessoas sentadas em degraus com olhos que pararam de esperar por algo melhor. Eu costumava pensar que estava trabalhando para sair deste lugar. 3 empregos, correria constante, dizendo a mim mesma que era temporário. Agora eu me perguntava se Dante via a mesma coisa quando olhava para mim. Apenas mais uma coisa quebrada em um bairro quebrado. Estacionei no lote do meu prédio e sentei por um momento, reunindo coragem para enfrentar meu apartamento. O zelador do prédio tinha deixado outro aviso na minha porta ontem. Papel rosa brilhante gritando sobre aluguel atrasado. A televisão dos meus vizinhos vazava pelas paredes finas a todas as horas. O corredor cheirava a cigarros e mofo. Mas era meu. O único espaço no mundo que pertencia a mim. Exceto que não pertencia. Pertencia? Não realmente.
Não quando alguém como Dante podia comprar meu prédio inteiro com o que quer que ele mantivesse na carteira para emergências. Subi as escadas devagar, cada passo um esforço. Meu corpo estava começando a se rebelar. 3 empregos, sono terrível, estresse constante. Quanto tempo uma pessoa poderia funcionar no vazio antes de simplesmente parar? O aviso rosa ainda estava lá, zombando de mim. Eu o arranquei e destranquei minha porta. O apartamento estava exatamente como eu o deixei. Minúsculo, gasto, limpo apesar da idade de tudo, porque a limpeza era de graça e eu tinha meu orgulho, mesmo que não tivesse mais nada. Meus móveis de segunda mão, meus pratos de brechó, minha vida medida em coisas que outras pessoas jogaram fora. Larguei minha bolsa e desabei no sofá. Uma coisa irregular que encontrei na calçada há 3 anos. O cartão preto caiu do meu bolso, aterrissando virado para cima na mesa de centro. Números prateados captando a luz. Olhei para ele por um longo tempo, então me levantei e me forcei a me mover. Banho, comida, coisas normais, coisas humanas. Fingir que hoje era apenas mais um dia em uma longa linha de dias difíceis. O chuveiro estava morno. O aquecedor de água sofria nesta época do mês. Mas fiquei embaixo dele de qualquer maneira, deixando-o lavar o cheiro da lanchonete, o suor do medo, a sensação dos olhos de Dante em mim. Exceto que essa sensação não foi lavada. Ela grudou na minha pele como o perfume dele tinha grudado no ar entre nós. Eu estava secando meu cabelo quando alguém bateu na minha porta. Meu coração parou. 3 batidas firmes, deliberadas, pacientes. Fiquei congelada, água escorrendo pelas minhas costas. Todo o filme de terror que já vi passando na minha cabeça. Ninguém batia na minha porta. Eu não tinha amigos que visitavam, nem família que se importava. O zelador apenas deixava avisos. 3 batidas a mais, mesmo ritmo, mesma paciência terrível. Peguei meu telefone, dedo pairando sobre o número de emergência, rastejei até a porta, olhei pelo olho mágico. Um homem estava no meu corredor, não Dante, um de seus guardas, aquele que lhe entregou a fotografia. Ombros largos, terno caro, rosto como pedra esculpida. Ele segurava uma caixa. Eu não abri a porta. Senhorita Reyes, ele disse, sua voz carregando claramente através da madeira fina. Não estou aqui para machucá-la. O senhor Dante me enviou para entregar algo. Deixe aí, gritei de volta, odiando como minha voz tremia. Apenas deixe aí e vá embora. Tenho instruções para esperar até que você tenha aberto. Eu não quero nada dele. Uma pausa. Então, surpreendentemente, algo quase como simpatia em sua voz. Senhorita Reyes, vou ficar aqui até você abrir esta porta. Ou até que o senhor Dante me diga o contrário. Está frio neste corredor. Quanto mais cedo você pegar a caixa, mais cedo poderei ir embora. Olhei para mim mesma, ainda de toalha, cabelo pingando. Cada centímetro de mim gritando vulnerabilidade. Mas ele estava certo. Ele esperaria. Homens como ele eram pagos para esperar, para seguir ordens, para serem objetos imóveis. Vesti roupas, jeans, um suéter e abri a porta apenas o suficiente para alcançar através dela. Dê para mim. Ele entregou a caixa. Era mais pesada do que eu esperava, embrulhada em papel pardo simples. Seus olhos percorreram meu apartamento, absorvendo detalhes, e eu o odiei por isso. Odiei que outra pessoa estivesse catalogando minha pobreza, adicionando-a a qualquer arquivo que mantivessem sobre mim. Mais uma coisa. Ele enfiou a mão na jaqueta. Eu recuei, pronta para bater a porta, mas ele apenas tirou um envelope. Grosso. O tipo que continha notícias muito boas ou muito ruins. O que é isso? Eu não sei. Eu sigo ordens, senhorita Reyes. Eu não faço perguntas. Ele o colocou em cima da caixa. Tenha uma boa noite. Ele se afastou, seus passos pesados nas escadas. Esperei até ouvir a porta da frente do prédio fechar, antes de trazer tudo para dentro e trancar todas as fechaduras que eu tinha. A caixa ficou na minha mesa de centro, como uma cobra enrolada. Abri o envelope primeiro. Dinheiro. Notas de $100 amarradas em pilhas organizadas. Contei com dedos trêmulos. $5.000. $5.000. Como se não fosse nada. Como se comprar o desespero de uma garçonete fosse apenas mais uma transação de terça-feira. Um cartão de nota estava enfiado entre as notas. Papel cartão pesado,
caligrafia masculina. Para seu aluguel e contas, isso não é caridade. Considere um adiantamento pelos serviços que você fornecerá. Serviços. Que serviços? O que ele achava que eu poderia oferecer a ele? Deixei o dinheiro de lado, com raiva demais para apreciá-lo, desesperada demais para recusá-lo, e abri a caixa. Roupas? Roupas de grife. Reconheci algumas das etiquetas de revistas que folheei no supermercado enquanto esperava na fila. Um vestido. Azul escuro. Ele disse que azul era minha favorita. O tecido parecia água entre meus dedos, tão macio que parecia impossível. Sapatos, couro real, do tipo que se moldava aos seus pés em vez de lhe dar bolhas. Roupa íntima. Larguei aquilo imediatamente, meu rosto queimando. Ele me enviou roupa íntima. Roupa íntima, cara, que provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa atual. No fundo da caixa, outro bilhete. Amanhã à noite, 8 horas. O endereço está no verso. Use o azul. Virei o cartão. Um endereço na parte da cidade onde pessoas como eu não iam. Onde os prédios tinham porteiros e garagens e o tipo de segurança que fazia perguntas. Ele era louco. Ele tinha que ser louco. Você não simplesmente convoca pessoas como se fossem funcionárias. Você não as rastreia, invade suas vidas e depois espera que apareçam em um vestido que você comprou para elas. Eu deveria recusar. Deveria pegar o dinheiro e as roupas dele e jogá-los na lixeira. Deveria bloquear o número dele. Mudar meus turnos, desaparecer na multidão da cidade. Mas mesmo enquanto pensava nisso, eu sabia que não faria. Porque ele estava certo sobre todo o resto. Os 17 dólares na minha conta, as contas atrasadas, o medo desesperado e arranhado de acabar nas ruas. Outra pessoa invisível que a cidade pisava sem ver. 5.000 dólares me manteriam à tona por meses. Me dariam um espaço para respirar que eu não tinha há anos. E talvez se eu ouvisse o que quer que ele quisesse, eu pudesse descobrir como sair disso. Como convencê-lo de que eu era inútil. Como me tornar tão chata, tão comum, que ele perderia o interesse e passaria para coisas mais importantes. Segurei o vestido contra a luz fraca da minha janela. Era lindo, o tipo de beleza que eu nunca imaginei tocar, muito menos usar. Por apenas um momento, me permiti imaginar. Entrando em algum restaurante caro ou qualquer lugar para onde ele me convocou, usando algo que realmente servisse, que me fizesse parecer que eu pertencia. A fantasia morreu rapidamente. Eu não pertencia. Não no mundo dele, não em qualquer lugar perto de um homem que falava sobre propriedade como se fosse seu direito. Mas eu iria. Deus me ajude. Eu iria porque a pobreza faz você fazer coisas que o orgulho diz que não deveria. Porque o medo é um motivador melhor do que a dignidade. Porque em algum lugar, nas últimas 24 horas, minha vida parou de ser minha e eu não sabia como recuperá-la. Passei o dia seguinte em uma névoa de ansiedade e sono terrível. Liguei dizendo que estava doente para o meu turno da noite na lanchonete. A primeira vez que fiz isso em 2 anos. Usei parte do dinheiro de Dante para pagar meu aluguel em dinheiro, observando as sobrancelhas do zelador se erguerem quando entreguei as notas. Tirei o aviso rosa e joguei fora, sentindo uma satisfação que imediatamente coalhou em culpa. Era isso que ele queria. Me tornar dependente, me amarrar a ele com dinheiro e medo, até que eu não conseguisse lembrar como era a liberdade. Às 7 da noite, eu estava me encarando no espelho do banheiro, mal reconhecendo a mulher que olhava de volta. O vestido serviu perfeitamente. Claro que serviu. Ele sabia meu tamanho, provavelmente até o centímetro. Abraçava curvas que eu costumava esconder sob roupas largas, fazia minha pele parecer menos cansada, me fazia parecer alguém que importava. Os sapatos eram uma tortura linda, e eu cambaleava neles como um cervo recém-nascido. Meu cabelo, geralmente preso em um rabo de cavalo prático, caía solto em volta dos meus ombros porque nada mais parecia combinar com o vestido. Eu parecia cara, como uma falsificação convincente de alguém importante. O endereço ficava a 40 minutos de ônibus através da cidade. Eu não podia pagar um táxi. Não pagaria um táxi, mesmo com o dinheiro dele queimando no meu bolso. O ônibus estava lotado de passageiros da noite e senti os olhos deles em mim. O vestido estava todo errado para o transporte público. Muito bonito, muito fora do lugar, assim como eu. O bairro mudou à medida que viajávamos, ficando mais limpo, mais brilhante, mais seguro a cada parada.
Os prédios ficaram mais altos, os carros ficaram mais brilhantes, as pessoas nas calçadas se moviam com a confiança de quem nunca se preocupou com o aluguel. Desci em uma parada perto do endereço e caminhei os últimos 3 quarteirões. Meus pés já doíam. O ar da noite estava frio e não pensei em trazer uma jaqueta. Não tinha uma boa o suficiente para este vestido de qualquer maneira. O prédio era tudo o que eu esperava e pior. Vidro e aço. Um porteiro em um uniforme real. Iluminação que parecia arte. O tipo de lugar onde minhas roupas velhas teriam me feito ser escoltada para fora antes de chegar ao elevador. Mas neste vestido, o porteiro sorriu. Boa noite, senhorita. Nome? Mara Reyes. Sou esperada. Ele verificou seu tablet e assentiu. Cobertura? O senhor Dante está esperando. Claro, ele tinha a cobertura. Onde mais um homem como ele moraria? O elevador era espelhado, me forçando a assistir meu próprio medo refletido de todos os ângulos. Minha maquiagem, mínima, sem prática, já parecia borrada. O vestido que parecia tão perfeito no meu apartamento escuro agora parecia uma fantasia. Eu era uma criança brincando de se vestir com roupas de adulto. O elevador subiu. Meus ouvidos estalaram. Meu coração disparou. Quando as portas se abriram, revelaram um saguão privado, madeira escura, arte real nas paredes, uma porta no final que estava ligeiramente entreaberta. Saí com as pernas trêmulas. O elevador fechou atrás de mim com um toque suave que soou como uma armadilha se fechando. Entre, Mara, a voz de Dante chamou de dentro. Eu estive esperando. Caminhei para frente porque não havia mais nada a fazer. Empurrei a porta e entrei em outro mundo. A cobertura era enorme. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade espalhada abaixo como joias espalhadas. Os móveis pareciam pertencer a um museu. Tudo eram linhas limpas e posicionamento cuidadoso. A casa de alguém que controlava cada detalhe de seu ambiente. Dante estava perto das janelas, de costas para mim, silhuetado contra as luzes da cidade. Ele usava calças escuras e uma camisa branca, mangas dobradas até os cotovelos. Casual, confortável, devastadoramente atraente de uma maneira que fez minha boca secar. Ele se virou quando entrei, e seus olhos viajaram sobre mim lentamente, minuciosamente, como se estivesse inspecionando uma compra. Você usou o azul, ele disse, e havia satisfação em sua voz. Bom, levantei meu queixo, agarrando-me a qualquer orgulho que me restava. Você não me deu muita escolha. Sempre há uma escolha, Mara. Ele se aproximou. Cada passo deliberado. Você poderia ter queimado o vestido, ficado com o dinheiro e desaparecido. Corrido para a polícia apesar do meu aviso. Ele parou bem na minha frente. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume dele novamente. Mas você não fez isso. Você está aqui, usando o que eu comprei para você. Essa foi sua escolha. Ele estava certo. E eu o odiei por isso. Por que estou aqui? Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. O que você quer de mim? Jantar, ele disse simplesmente. Eu quero jantar com você. Jantar. A palavra pairou no ar entre nós. Absurda em sua normalidade. Como se homens como ele jantassem com mulheres como eu. Como se isso fosse um encontro em vez de qualquer jogo distorcido que ele estivesse jogando. Você me rastreou, invadiu minha privacidade, pagou minhas contas e comprou roupas para mim. Apontei para o vestido, a raiva finalmente cortando o medo, para que você pudesse jantar. Sim, sem elaboração, sem explicação, apenas aquela única palavra entregue com a confiança de alguém que esperava que o mundo se organizasse em torno de seus desejos. Ele passou por mim e senti seu cheiro novamente. Cedro e algo mais escuro, algo que fez meu pulso acelerar de uma maneira que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com uma consciência traidora que eu não queria nomear. A área de jantar estava posta para 2. Velas tremeluziam em uma mesa que provavelmente custava mais do que meu carro. Através de uma porta aberta, eu podia ver a cozinha onde alguém se movia. Um chefe, percebi que ele havia contratado um chefe particular para este jantar. Sente-se, Dante disse, puxando uma cadeira. Eu não me movi. Eu não entendo o que está acontecendo. Então deixe-me explicar. Ele permaneceu de pé ao lado da cadeira, esperando com aquela paciência infinita que ele mencionou. Marcus Chen era mais do que um funcionário. Ele era família. Ou eu pensava que ele era. Quando a família atrai você no meu mundo, há consequências. Mas antes dessas consequências, há perguntas.
Ele gesticulou para a cadeira novamente. Desta vez eu me sentei, nem que fosse porque meus pés estavam gritando naqueles sapatos lindos e terríveis. Dante sentou-se à minha frente. O chefe apareceu com o primeiro prato. Algo artisticamente arranjado em pratos brancos imaculados. Eu não poderia ter nomeado se minha vida dependesse disso. Por 3 semanas, mandei vigiar você. Ele continuou como se estivesse discutindo algo tão mundano quanto o clima. Cada momento catalogado, cada interação gravada, procurando qualquer sinal de que Marcos passou algo para você. Dinheiro, informação, qualquer coisa que explicasse por que suas últimas palavras foram seu nome. A comida ficou intocada entre nós. Eu não conseguia imaginar comer, não com meu estômago embrulhado, não com aqueles olhos escuros estudando cada reação minha. Não encontrei nada. Você é exatamente o que parece ser. Uma mulher se afogando lentamente, trabalhando até a morte por centavos. Algo mudou na expressão dele. Não exatamente simpatia. Algo mais complicado. Você sabe o que eu percebi ontem, Mara? Enquanto observava você esfregar mesas naquela lanchonete pela 3ª hora consecutiva, balancei a cabeça mudamente. Que Marcos não estava falando sobre o que ele tinha dado a você. Ele estava falando sobre o que ele tinha tirado de você. As palavras não faziam sentido. Ele não tirou nada. Eu nunca mais o vi depois daquela noite. Não de você diretamente. Dante se inclinou para a frente, a luz da vela captando os planos afiados de seu rosto. Mas do seu futuro, do seu potencial. Ele viu você provavelmente exatamente como eu vi você e percebeu algo valioso. Eu não sou valiosa. Eu não sou ninguém. Pare de dizer isso. O comando veio afiado e repentino. A primeira borda real em sua voz. Você se diminui a cada respiração. É cansativo. O calor subiu ao meu rosto, vergonha e raiva se misturando em algo volátil. Você não tem o direito de me dizer como falar sobre mim mesma. Você não sabe nada sobre mim, exceto o que roubou espionando. Eu sei que você trabalha 80 horas por semana e ainda não consegue pagar o aluguel. Eu sei que você não compra roupas novas há 2 anos. Eu sei que você faz uma refeição por dia para economizar dinheiro. Eu sei que você se inscreveu na faculdade 3 vezes e nunca frequentou porque não podia pagar. Sua voz permaneceu nivelada, cada fato entregue como uma lâmina. Eu sei que você tem 26 anos e nunca foi a lugar nenhum, nunca fez nada, nunca teve nada que não fosse o lixo de outra pessoa primeiro. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Eu não choraria, não daria isso a ele. Eu também sei, ele continuou, sua voz caindo mais baixo, que você é mais inteligente do que qualquer pessoa naquela lanchonete, que você aprende linguagens de programação sozinha com livros da biblioteca, que você resolve problemas complexos por diversão em cadernos que esconde debaixo do colchão, que você está desperdiçando sua vida na pobreza quando deveria ser. Ele se conteve, o maxilar apertando. Deveria ser o quê? A pergunta saiu como um sussurro. Mais. Apenas isso. Você deveria ser mais do que aquele bairro permite que você seja. Peguei meu garfo apenas para ter algo para fazer com as mãos. A comida provavelmente era incrível, mas tinha gosto de cinzas na minha boca. Isso é loucura. Você não pode simplesmente decidir que alguém deveria ser mais e então o quê? Comprá-los? Reivindicá-los? Por que não? Nenhuma vergonha na pergunta. Pura curiosidade. Tenho recursos que você nunca acessará sozinha. Oportunidades que levariam décadas para você ganhar se sobrevivesse tempo suficiente. Eu poderia mudar sua vida com um telefonema. Em troca de quê? Porque sempre havia uma troca, sempre um preço. O que você realmente quer de mim, Dante? Ele ficou quieto por um longo momento, me estudando com uma intensidade que fez minha pele formigar. Quando ele finalmente falou, suas palavras foram cuidadosas, medidas. Marcos me contou sobre uma mulher que o lembrava de sua irmã. Alguém gentil, apesar de ter todos os motivos para ser amarga. Alguém que sorriu para ele como se ele fosse humano, não um criminoso. Seus dedos tamborilaram uma vez contra a mesa. Ele era sentimental. Isso o matou. Mas antes de morrer, ele disse que eu deveria encontrar você. Disse que você merecia mais do que a vida tinha lhe dado. Então isso é o quê? Caridade? Realizando o desejo de um homem morto? Não. A palavra veio rápida, afiada. Isso é inteiramente egoísta. Meu coração martelava contra minhas costelas.
Eu não entendo. Eu sei. Ele se levantou abruptamente, movendo-se para as janelas. A cidade se espalhava abaixo. Milhões de luzes, milhões de vidas, todas elas minúsculas e distantes daqui de cima. Construí um império com violência e medo. Fiz coisas que horrorizariam você. Eu não sou um homem bom, Mara. Quero que isso seja entendido desde o início. Então por quê? Porque eu vi você. Ele se virou e algo em sua expressão fez minha respiração parar. Algo cru, faminto. Eu vi você naquelas imagens de vigilância e não consegui desviar o olhar. A maneira como você se move pelo mundo, como se estivesse se desculpando por existir. A maneira como você é gentil com pessoas que não merecem. A maneira como você está se afogando e ainda tentando se salvar. Ele cruzou o espaço entre nós em 3 passos largos. De repente perto, de repente avassalador. Empurrei minha cadeira para trás, ficando de pé por instinto, e ele parou pouco antes de me tocar. Eu quero manter você, ele disse simplesmente. Não como uma posse, não como uma transação, mas como algo que pertence à minha vida. Algo limpo em toda essa escuridão. Isso é loucura, eu respirei. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Sua mão se levantou, pairando perto do meu rosto, mas não tocando. Eu sei que você encontrou meu rastreador e, em vez de ir à polícia, você o enviou em uma jornada ridícula para o Canadá. Eu sei que você é inteligente o suficiente para ver a armadilha, mas desesperada o suficiente para entrar nela de qualquer maneira. Eu sei que você está aterrorizada agora, mas ainda mantendo sua posição. Seus dedos roçaram minha bochecha, leves como uma pena. Eu deveria ter me afastado. Cada instinto gritava para correr. Eu não me movi. Posso te dar tudo, ele disse suavemente. Segurança, proteção, uma vida onde você nunca tenha que esfregar outra mesa ou sorrir para outro homem que olhe através de você como se fosse invisível. Tudo o que peço é que você fique perto, que você me deixe. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Que você me deixe cuidar de você. Você quer dizer me controlar? Sim, sem hesitação, sem mentiras bonitas. Não vou fingir o contrário. Sou um homem possessivo, Mara. O que é meu, eu mantenho. O que eu protejo, eu possuo. Eu não sou sua. Ainda não. O polegar dele traçou a linha do meu maxilar, e eu odiei como meu corpo respondeu. Como o calor puxou baixo no meu estômago, apesar de tudo. Mas você será. Você é louco. Eu recuei, quebrando o contato. Essa coisa toda é loucura. Eu vou embora. Dei 3 passos antes que ele falasse novamente. Se você sair agora, você sai sem nada. Sem dinheiro, sem proteção. E as pessoas procurando pelo que Marcos roubou. Elas não são tão pacientes quanto eu. Elas também têm observado você. Gelo inundou minhas veias. O quê? Você achou que eu era o único que sabia sobre as últimas palavras de Marcos? Ele foi até uma mesa, pegou um tablet e o estendeu para mim. Olhe. A tela mostrava imagens de vigilância. Granuladas, escuras, mas claras o suficiente para reconhecer meu prédio, minha rua. Uma van preta estacionada em frente ao meu apartamento. Homens observando. Eles estão lá há 2 dias, Dante disse calmamente, esperando para ver se você os leva ao que quer que Marcos tenha escondido. Até agora eu os mantive afastados. Deixei claro que você está sob minha proteção. Mas se você se afastar de mim esta noite, essa proteção termina. Minhas pernas pareciam fracas. Sentei-me com força, olhando para as imagens. Isso não pode ser real. É muito real. Marcos roubou de algumas pessoas extremamente perigosas. Pessoas que me fazem parecer um santo. Ele deixou o tablet de lado. Eles vão te pegar, te interrogar, e quando perceberem que você não sabe de nada, eles não vão simplesmente te deixar ir. Por que eles pensariam que eu sei de alguma coisa? Porque Marcos disse seu nome. Isso é o suficiente. Ele se agachou na minha frente, trazendo seus olhos para o nível dos meus. Você está nisso agora, querendo ou não. A única escolha que você tem é quem protege você. As lágrimas que eu estava lutando finalmente escaparam. Trilhas quentes pelo meu rosto. Eu não pedi por isso. Eu não fiz nada. Eu sei. A voz dele suavizou. A vida não é justa. Mara, você, mais do que ninguém, já deveria saber disso. Ele estava certo. E eu o odiei por isso. Odiei como ele me encurralou facilmente.
Odiei que cada saída que ele deixou aberta levasse a algo pior do que ficar. O que você quer de mim? Eu sussurrei. Tudo, sem hesitação. Quero que você se mude para uma das minhas propriedades. Um lugar seguro. Um lugar onde eu possa garantir sua proteção. Quero que você pare de trabalhar até a morte. Quero que você me deixe sustentar você. E em troca, você fica perto. Você atende quando eu ligo. Você não mente para mim. A mão dele cobriu a minha. E você me dá uma chance de mostrar que isso não precisa ser uma prisão. Que o que estou oferecendo é liberdade, não cativeiro. Não é assim que funciona. Você está descrevendo uma gaiola com móveis melhores, talvez. Ele se levantou, me puxando para cima com ele. Mas é uma gaiola onde você sobreviverá, onde terá tempo para respirar, para pensar, para se tornar o que quer que seja capaz de se tornar. Lá fora, ele gesticulou para as janelas. Você tem talvez 6 meses antes de desmaiar de exaustão, ou aqueles homens na van perderem a paciência. Minha mente corria procurando opções que não existiam. Cada caminho levava de volta a ele. Cada escolha era uma ilusão. Eu preciso de tempo. Eu finalmente disse. Eu preciso pensar. Não. Firme. Final. Você decide agora, Mara. Fica ou vai? Mas escolha sabendo que sair significa que você está por conta própria. A cobertura parecia pequena demais. De repente, quente demais. As paredes se fechando como uma armadilha. Olhei para ele, realmente olhei para ele, tentando ver além do rosto lindo, das roupas caras, do exterior cuidadosamente controlado. Tentando ver que tipo de homem fazia ofertas como essa. Que tipo de monstro reivindicava a propriedade de outra pessoa e chamava isso de proteção. Mas tudo o que vi foi certeza, convicção absoluta de que isso estava certo, de que ele estava oferecendo salvação em vez de escravidão. Talvez ele fosse louco, ou talvez eu fosse, porque me ouvi dizer, tudo bem, tudo bem. Ele repetiu a palavra cuidadosamente. Sim, eu vou ficar, deixar você me proteger, o que quer que seja isso. As palavras tinham gosto de rendição, mas eu quero regras, limites. Eu não sou apenas uma boneca que você pode mover como quiser. Algo feroz e triunfante brilhou no rosto dele. Nomeios. Meu próprio espaço, meu próprio quarto. Você não entra simplesmente quando quer. Concordo. Eu mantenho meu telefone, minha independência. Posso ir e vir dentro do razoável. A voz dele endureceu ligeiramente. Depois do que mostrei a você, você tem que entender que não pode simplesmente vagar desprotegida. Eu queria discutir, mas ele estava certo. A van, os homens observando. Isso era perigo real, não apenas manipulação dele. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Se eu quiser ir embora, se eu mudar de ideia, você me deixa ir. O silêncio se estendeu entre nós. O maxilar dele a apertou. Algo sombrio brilhou em seus olhos. Não, ele disse finalmente. Essa é a única coisa que não posso prometer. Uma vez que você seja minha, Mara, eu não deixo ir. Isso não é. Eu te darei todo o resto. Segurança, liberdade dentro do razoável, respeito pelos seus limites. Mas ir embora? Ele balançou a cabeça. Essa não é uma opção. Não até que isso seja resolvido. Não até que você esteja segura. E quando será isso? Quando eu tiver encontrado o que Marcos roubou. Quando eu tiver lidado com as pessoas caçando isso. Quando a ameaça for neutralizada. E se isso levar anos? O sorriso dele era afiado, perigoso. Então você será minha por anos. Eu deveria ter corrido, deveria ter arriscado com os homens na van, deveria ter feito qualquer coisa, exceto no que fiz, que foi assentir, exceto concordar em me tornar algo para o qual eu ainda não tinha um nome. Bom, Dante disse, e sua mão segurou meu rosto com surpreendente gentileza. Vamos mudar você amanhã. Um dos meus homens vai empacotar suas coisas. Você não terá que voltar para aquele apartamento. Eu preciso. Não. Firme. Você não precisa fazer nada, exceto me deixar lidar com isso. É isso que proteção significa, Mara. Me deixar cuidar dos detalhes. E assim, minha vida parou de ser minha. O apartamento para o qual Dante me mudou não era um apartamento. Era uma fortaleza disfarçada de luxo. 23º andar. Janelas do chão ao teto com vidro à prova de balas. Ele mencionou casualmente. Fechaduras inteligentes que exigiam acesso por impressão digital.
Câmeras de segurança em todos os corredores. Um botão de pânico ao lado da cama que se conectava diretamente à linha pessoal dele. Você estará segura aqui, ele disse, como se isso tornasse a gaiola menos confinante. Naquela primeira noite, fiquei naquelas janelas e observei a cidade respirar lá embaixo. Em algum lugar lá embaixo estava meu antigo prédio, minha antiga vida. A versão de mim que esfregava mesas e contava centavos. Ela parecia uma estranha agora, alguém que eu tinha sido em outra vida. O apartamento tinha 2 quartos. Ele manteve essa promessa, pelo menos. O meu era decorado em cinzas suaves e aquele azul que ele mencionou, com uma cama tão confortável que parecia obscena. Tudo era novo, tudo era caro. Tudo foi escolhido por alguém que me estudou como um livro didático e sabia exatamente o que eu nunca me permitiria querer. Eu odiava o quanto eu amava aquilo. O sono não veio facilmente. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som me fazia pular. Continuei pensando na van, nos homens observando o meu antigo prédio, esperando por uma mulher que nunca voltaria para casa. A manhã chegou muito brilhante. A luz do sol inundando através de janelas que eu não tinha aprendido a fechar corretamente. Meu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Bom dia. O café da manhã está na cozinha. Coma. Estarei aí ao meio-dia. D. Comandos, não pedidos. Até as mensagens dele pareciam propriedade. Mas eu estava com fome, morrendo de fome, na verdade. E a cozinha estava estocada como se alguém tivesse roubado um supermercado gourmet. Frutas frescas, café de verdade, não do tipo instantâneo, pão que parecia caseiro. Fiz torradas porque era simples, porque complicado parecia perigoso de alguma forma. O café estava perfeito. Claro que estava perfeito. Tudo nesta gaiola dourada era perfeito, exceto eu. Eu estava explorando, tentando entender os limites da minha nova prisão quando ouvi a fechadura desengatar. Meu coração pulou na garganta até que Dante entrou, parecendo injustamente bem em jeans escuros e um suéter grafite, casual, como se ele pertencesse aqui mais do que eu. 2 homens o flanqueavam. Segurança, sempre segurança. Você comeu, ele disse, notando a caneca de café na minha mão. Aprovação em sua voz, como se eu fosse uma criança que completou uma tarefa básica. Você me disse para comer e você obedeceu. Isso é progresso. Ele dispensou seus guardas com um gesto. Eles desapareceram no corredor, a porta trancando atrás deles com um clique suave que soou como finalidade. Estávamos sozinhos. Dante moveu-se pelo espaço com facilidade familiar, verificando janelas, ajustando coisas que não precisavam de ajuste. Marcando o território. Como você dormiu? Ele perguntou. Eu não dormi. Isso vai melhorar. Seu corpo precisa de tempo para se ajustar. Ele se virou para me encarar e a luz da manhã fez coisas devastadoras em suas feições. Precisamos discutir algumas praticidades, como o fato de eu ser sua prisioneira, como o fato de que vamos manter você viva. Nenhuma reação à provocação, apenas correção paciente. Meu motorista levará você a qualquer lugar que precise ir, dentro do razoável, com segurança. Eu não preciso de um motorista. Posso pegar o ônibus. Não. Afiado. Final. Você não pega o ônibus. Você não caminha sozinha. Você não vai a lugar nenhum sem proteção. Isso não é negociável, Mara. Coloquei minha xícara de café com mais força do que o necessário. Então, eu devo apenas sentar aqui e fazer nada, ser nada. Você deve me deixar lidar com o perigo enquanto descobre o que quer ser. Ele fechou a distância entre nós. E eu me recusei a recuar. Recusei-me a mostrar medo. Você queria faculdade. Aqui. Ele tirou um tablet da bolsa e estendeu-o. Cursos online. Escolha o que lhe interessar. Já configurei as contas. Olhei para o tablet como se fosse uma cobra. Você não pode simplesmente, eu posso. Eu fiz. A questão é se você vai usá-lo. Ele o colocou no balcão entre nós. Você queria aprender programação, design gráfico, negócios. Está tudo aí. Todos os recursos aos quais você nunca teve acesso. Comprados com o quê? Sua culpa. Sua necessidade de controlar tudo. Comprados com dinheiro que eu tenho e você precisa. A motivação importa se o resultado é o mesmo? Sua voz permaneceu irritantemente calma. Você pode recusar por orgulho e passar seus dias olhando para as paredes, ou pode usar o que estou oferecendo
e se tornar quem quiser ser. Sob sua supervisão, com sua permissão, com minha proteção. Ele se encostou no balcão, braços cruzados. Há uma diferença. Não de onde eu estou. Algo brilhou em sua expressão. Frustração, talvez, ou diversão. Você está determinada a ver isso como cativeiro, porque é isso que é. Então, por que você sorriu quando viu o café esta manhã? A voz dele caiu, íntima e conhecedora. Por que você passou a mão na parede do quarto ontem à noite, testando a textura? Por que você ficou naquelas janelas por 20 minutos apenas olhando? O calor subiu ao meu rosto. Ele estava observando. Claro que ele estava observando. Porque você está finalmente segura, ele continuou. Porque pela primeira vez em anos, você não está aterrorizada com o aluguel do próximo mês. Porque alguma parte de você reconhece que isso, ele gesticulou ao nosso redor, é melhor do que o que você tinha. Melhor não significa certo. Não, mas significa alguma coisa. Ele se afastou do balcão, de repente perto o suficiente para que eu pudesse sentir aquele cheiro de cedro novamente. Não estou pedindo que você seja grata, Mara. Estou pedindo que você seja inteligente, que sobreviva enquanto eu lido com as ameaças que você não pode ver. E quando essas ameaças desaparecerem, quando a bagunça de Marcos for limpa, o que acontece comigo então? A mão dele se levantou, segurando meu rosto com uma gentileza que contradizia tudo o que ele representava. Então veremos o que você se tornou, quem você quer ser e negociaremos a partir daí. Isso não é uma resposta, é a única resposta que tenho. O polegar dele roçou-me amassando o rosto. Eu te disse que era egoísta, que queria manter você. Isso não mudou. Mas eu não sou um monstro, Mara. Se manter você significa destruir quem você é, então não há sentido. Palavras bonitas de um homem que rastreia pessoas e compra sua conformidade. Sim, nenhuma negação. Eu sou uma contradição. Acostume-se. Ele recuou e eu pude respirar novamente. Pude pensar através da névoa que sua proximidade criava. Tenho reuniões hoje, ele disse, voltando ao modo de negócios com velocidade vertiginosa. Meu número está programado no seu telefone. Você precisa de algo, você liga. Você quer ir a algum lugar? Você liga. Você se sente insegura. Você aperta aquele botão de pânico. Eu me sinto insegura agora, eu disse calmamente. Isso o parou. Ele se virou, algo cru cruzando seu rosto. Por minha causa, por causa de tudo. Este apartamento, os guardas, o tablet cheio de oportunidades. Eu deveria ser grata por você. Envolvi meus braços em volta de mim mesma, porque há 3 dias eu não era ninguém. E agora sou o quê? Seu projeto, sua posse? Eu nem sei como chamar isso. Dante ficou quieto por um longo tempo. Sua voz carregava um peso que eu não tinha ouvido antes. Meu pai me disse uma vez que poder é saber exatamente quanta força aplicar. Muito pouco e você perde o controle. Demais e você destrói o que está tentando proteger. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Ele foi até a porta, depois parou. Estou tentando proteger você, Mara. Estou tentando dar o que você precisa, mas eu nunca. Ele parou, o maxilar apertando. Eu nunca tentei proteger algo sem quebrá-lo primeiro. Então, se estou usando força demais, você precisa me dizer, porque não consigo ver o dano de onde estou. A admissão parecia mais do que ele pretendia dar. Vulnerabilidade de um homem que usava poder como armadura. E se eu dissesse para você me deixar ir? Eu perguntei. Agora mesmo? E se eu dissesse que isso é demais? Então eu diria não, honesto, brutal, porque sua segurança importa mais do que seu conforto, porque há homens observando qualquer sinal de que minha proteção enfraqueceu. Porque se você sair por aquela porta, você morre. Talvez hoje, talvez amanhã, mas em breve. Então eu não tenho escolha. Você tem todas as escolhas dentro destas paredes, mas sair não é uma delas, ainda não. Ele abriu a porta, seus guardas se materializando instantaneamente. Use o tablet. Peça o que precisar. Roupas, livros, qualquer coisa. Meu assistente cuidará disso. Estarei de volta esta noite. Dante. Sim. Eu não sabia o que queria dizer. Obrigada. Eu te odeio. Por favor, não me deixe sozinha nesta gaiola linda. Nada. Eu finalmente sussurrei. Ele me estudou por um momento, algo ilegível naqueles olhos escuros. Então ele se foi, a porta trancando atrás dele com aquele mesmo clique suave e final. Eu estava sozinha em um palácio que parecia uma tumba.
Os dias se misturaram em um ritmo estranho. Dante aparecia e desaparecia como uma maré. Às vezes ao amanhecer, às vezes tarde da noite. Ele trazia comida que eu não pedia, livros que ele achava que eu gostaria. Ele se sentava na sala de estar enquanto eu fingia assistir televisão, trabalhando em seu notebook, conduzindo negócios em telefonemas silenciosos que sugeriam violência que eu não queria entender. Ele nunca me tocou além daqueles momentos breves e devastadores. Uma mão no meu rosto, dedos roçando os meus ao me passar café, mas sua presença enchia o apartamento como fumaça. Impossível de escapar mesmo quando ele não estava lá. Comecei a usar o tablet por tédio mais do que por gratidão. Cursos de programação que realmente faziam sentido. Software de design que eu nunca sonhei em acessar. E sim, eu sorria quando descobria um conceito particularmente difícil. Sim, eu sentia algo perigosamente próximo de excitação quando completei meu primeiro programa real. Dante notava tudo. Você é boa nisso, ele disse uma noite, olhando por cima do meu ombro para o código que eu tinha me escrito. Melhor do que boa, natural. Não pareça tão surpreso. Não estou surpreso, estou satisfeito. Ele se sentou ao meu lado no sofá, mais perto do que o necessário. Eu sabia do que você era capaz. Só estou feliz que você finalmente esteja vendo isso também. Porque você não me deu escolha. Porque você está finalmente segura o suficiente para tentar. A mão dele cobriu a minha no teclado. Você entende agora? É isso que eu queria para você. Tempo, espaço, oportunidade e controle. Não se esqueça do controle. Eu nunca esqueço essa parte. Os dedos dele se entrelaçaram nos meus. Mas me diga honestamente, você está infeliz? A pergunta me pegou desprevenida. Eu queria dizer sim. Queria manter minha raiva, meu ressentimento, minha convicção de que isso estava errado. Mas eu não estava infeliz. Confusa, sim. Frustrada por limites que eu não podia cruzar. Com medo do que eu estava me tornando nesta gaiola dourada. Mas não infeliz. Estou aprendendo coisas, disse cuidadosamente. Criando coisas. Isso não torna isso certo. Não, mas torna suportável. O polegar dele traçou padrões na palma da minha mão. E talvez eventualmente torne isso outra coisa inteiramente. O que mais poderia ser? Ele olhou para mim com uma intensidade que roubou meu fôlego. O que quer que decidamos que seja. O momento se estendeu entre nós, carregado de possibilidade e perigo em igual medida. Eu deveria me afastar, deveria manter distância, deveria lembrar que este homem tinha tirado minha liberdade e chamado isso de proteção. Mas a mão dele estava quente na minha. Seus olhos continham algo que parecia quase esperança. E eu estava tão cansada de lutar a cada momento. Vou beijar você, ele disse calmamente. Não uma pergunta, um aviso. Dante, se você não quiser isso, diga não. Eu vou parar, eu vou embora. Mas preciso saber se o que vejo em seus olhos é real ou se estou imaginando. Meu coração martelava contra minhas costelas. Essa era a linha. O momento em que isso deixava de ser cativeiro e se tornava outra coisa, algo que eu não poderia retirar. Eu não sei o que você vê, sussurrei. Então deixe-me mostrar. Os lábios dele encontraram os meus suavemente, cuidadosamente, como se eu fosse algo precioso que pudesse quebrar. O beijo não foi nada como eu esperava. Sem força, sem exigência, apenas calor e fome mal contida, e uma gentileza que fez meu peito doer. Eu o beijei de volta antes que pudesse pensar melhor. Antes que a lógica pudesse anular o desejo que vinha crescendo apesar de tudo. Minha mão encontrou a camisa dele, agarrando o tecido, puxando-o para mais perto. Ele fez um som, meio gemido, meio rendição, e aprofundou o beijo. A mão dele deslizou para o meu cabelo, segurando minha cabeça, e de repente gentil não era suficiente. O beijo tornou-se desesperado, consumidor, anos de solidão e falta de toque jorrando de mim neste momento, com um homem que estava todo errado de todas as maneiras possíveis. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, Dante encostou a testa na minha. Isso muda as coisas, ele disse, voz rouca. Eu sei que não serei capaz de manter distância mais. Não serei capaz de fingir que isso é apenas proteção. Eu sei, eu disse novamente, porque o que mais havia para dizer? Mara, ele se afastou o suficiente para encontrar meus olhos. Eu quis dizer o que disse. Você é minha agora. Não como propriedade,
Não como prisioneira, como algo que defenderei com tudo o que tenho. Isso é aterrorizante. Sim, ele me beijou novamente, mais suave desta vez. Mas você não está correndo? Para onde eu iria? Qualquer lugar. Todo lugar. Eu encontraria você, mas você poderia tentar. A mão dele segurou meu rosto. Mas você não vai, eu deveria. Cada instinto de autopreservação gritava para eu fugir deste homem, deste sentimento, desta situação impossível. Mas eu fiquei. Não, sussurrei contra os lábios dele. Eu não vou a lugar nenhum. O sorriso dele era feroz e possessivo e cheio de promessa sombria. Bom, porque agora as verdadeiras negociações começam. Tudo mudou depois daquele beijo. E, no entanto, nada mudou. Dante ainda desaparecia por horas, conduzindo negócios sobre os quais eu não perguntava. Ainda voltava com tensão nos ombros e sombras nos olhos. Ainda se cercava de homens armados que o tratavam como um rei e a mim como algo frágil que tinham recebido ordens de proteger. Mas agora, quando ele voltava para casa, porque era isso que tinha se tornado, casa, ele me tocava. Toques casuais ao passar, a mão dele na base das minhas costas quando nos movíamos pelos cômodos, dedos entrelaçados nos meus, enquanto sentávamos em silêncio, ele trabalhando em seu notebook, eu absorta em exercícios de codificação que finalmente começavam a fazer sentido. E ele me beijava. Deus! Ele me beijava como se eu fosse ar e ele estivesse se afogando. 2 semanas se passaram neste novo ritmo estranho. Parei de lutar contra os limites com tanta força. Comecei a aceitar que o motorista não era um carcereiro, mas proteção. Que a segurança não era prisão, mas necessidade. Eu até comecei a acreditar nele quando disse que eu estava segura. Esse deveria ter sido meu primeiro aviso. Era uma tarde de terça-feira quando tudo desmoronou. Eu estava profundamente envolvida em um projeto de programação. Tão focada que não ouvi a porta do apartamento abrir. Não registrei o perigo até que a voz de Dante cortou minha concentração. Afiada, comandante, nada parecida com o tom gentil que ele usava comigo. Mara, quarto, agora. Olhei para cima. Ele estava na porta com 4 de seus homens, todos armados, todos com expressões que fizeram meu sangue gelar. Este não era o meu Dante, aquele que me trazia café e beijava minha testa quando pensava que eu estava dormindo. Este era o outro, o perigoso, o chefe da máfia que construiu impérios com violência. O que está acontecendo? Agora. Sem espaço para discussão, tranque a porta. Não abra para ninguém além de mim. O medo disparou no meu peito. Dante, eles encontraram você. 3 palavras que pararam meu coração. Não aqui. Ainda não. Mas eles estão vindo. Preciso de você segura enquanto lido com isso. Os homens da van, os que caçavam o roubo de Marcos, finalmente perderam a paciência. Corri para o quarto, cada instinto gritando perigo. Atrás de mim, ouvi Dante dando ordens em italiano rápido, sua primeira língua emergindo sob estresse. A fechadura engatou com um clique que soou como um sino fúnebre. O silêncio caiu, pesado, opressivo. Pressionei meu ouvido na porta, me esforçando para ouvir qualquer coisa. Passos, vozes baixas demais para distinguir palavras. Então nada. Minutos se arrastaram como horas. Meu telefone estava na mesa de cabeceira. O número de Dante na discagem rápida. O aplicativo do botão de pânico brilhando vermelho e pronto. Mas ele me disse para ficar, para confiar nele. Então eu esperei. O tiro estilhaçou o silêncio como vidro quebrando. Mordi um grito, a mão voando para a boca. Mais tiros. Retorno de fogo. Gritos em vários idiomas. Os sons de violência. Eu só tinha ouvido em filmes, agora terrivelmente reais e acontecendo logo além da minha porta. Então silêncio novamente, pior do que o barulho, porque silêncio significava que alguém tinha vencido, e eu não sabia quem. Mara, a voz de Dante abafada através da porta. Sou eu, abra! Minha mão tremia tanto que mal consegui abrir a fechadura. Quando finalmente abri, Dante estava lá, vivo, inteiro, mas com sangue na camisa que poderia não ser dele. Seus olhos eram selvagens, adrenalina e violência ainda correndo por ele. Você está ferido? Agarrei os braços dele, procurando ferimentos. Não é meu sangue. Ele me puxou contra ele, seu coração martelando contra meu ouvido. Acabou. Eles se foram. Foram no sentido de mortos, sem hesitação, sem remorso. Eles vieram atrás de você, tentaram invadir o prédio,
Meus homens cuidaram disso. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter recuado deste homem que falava sobre a morte tão casualmente. Mas tudo o que senti foi alívio por ele estar vivo, por eu estar viva, por qualquer perigo que estivesse à espreita ter finalmente mostrado seu rosto e perdido. Precisamos ir, Dante disse, já se movendo. Este local está comprometido. Tenho outra propriedade, mais segura. Empacote o que precisar. 5 minutos. Mas, 5 minutos, Mara. Não temos tempo para discussão. Peguei o essencial em um transe. Notebook, roupas, os poucos itens pessoais que acumulei. Dante estava no telefone, coordenando naquele tom cortado, que significava que as pessoas pulavam quando ele falava. Seus homens se moviam pelo apartamento com eficiência prática, limpando evidências, protegendo saídas. O elevador privado do prédio nos levou a uma garagem que eu nunca tinha visto. SUVs blindados esperavam, motores ligados. Dante me colocou no veículo do meio, imprensada entre seguranças, e entrou ao meu lado. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto saíamos para o trânsito. Minha casa. Ele pegou minha mão, o polegar esfregando círculos na minha palma, um gesto que se tornara familiar. Confortante. Minha casa real, não um esconderijo, não uma propriedade. Casa. Por que agora? Porque cansei de esconder o que você é para mim. Ele se virou para me encarar totalmente. Aqueles homens vieram atrás de você porque acharam que você era uma alavanca, uma fraqueza que poderiam explorar. Eles estavam certos. Você é minha fraqueza, mas também é minha força, e cansei de fingir o contrário. A viagem nos levou para fora da cidade, para colinas onde casas se tornavam propriedades e propriedades se tornavam fortalezas. A casa de Dante ficava atrás de portões e muros e postos de controle de segurança que faziam meu apartamento anterior parecer um brinquedo de criança. Mas por dentro era diferente do que eu esperava. Sim, era enorme. Sim, tudo gritava riqueza e poder, mas também parecia vivida. Livros espalhados pelas mesas, arte que parecia escolhida por amor e não por investimento. Uma cozinha que mostrava sinais de uso real. Minha mãe decorou a maior parte, Dante disse, me observando absorver tudo. Antes de morrer, não mudei muito. Foi a primeira coisa pessoal que ele me contou. A primeira rachadura na armadura. Sinto muito. Câncer. Ele largou minha bolsa, passou a mão pelo cabelo. Ela teria gostado de você. Teria dito que eu era muito duro com você, muito controlador. Ela estaria certa. Provavelmente. Um fantasma de sorriso, mas ela também teria entendido o porquê. Meu pai me ensinou que o que você ama, você protege. O que você reivindica, você defende. Ela tentou suavizar essas arestas, mas ele deu de ombros. Algumas coisas estão profundamente enraizadas demais. Cheguei mais perto dele, atraída pela vulnerabilidade que nunca tinha visto antes. Me conte sobre eles, seus pais. Então ele contou. Sentamos na sala de estar dele enquanto a tarde sangrava para a noite e ele me contou histórias. Seu pai, implacável e brilhante, que construiu um império do nada. Sua mãe, gentil, mas feroz, que amava um homem perigoso e o tornava humano. Como eles lhe ensinaram lições contraditórias. Seja duro, seja gentil, não confie em ninguém, ame completamente. Eles parecem complicados, eu disse. Eles eram, mas se amavam impossivelmente. Mesmo quando era perigoso, mesmo quando não fazia sentido. Ele me puxou para mais perto e eu fui de boa vontade. Eu costumava pensar que esse tipo de amor era fraqueza. Agora acho que estava errado sobre muitas coisas. Os lábios dele encontraram minha têmpora. Você me mudou, Mara. Me fez questionar regras que eu pensava serem absolutas. Como não se apegar às mulheres que você está protegendo? Como pensar que proteção e posse eram a mesma coisa? Ele inclinou meu rosto para o dele. Tenho feito isso errado. Tentando manter você segura, mantendo você pequena, contida. Mas não é disso que você precisa. Do que eu preciso? Espaço para crescer, liberdade para escolher, confiança de que você pode lidar com mais do que eu lhe dou crédito. O polegar dele traçou meu lábio inferior. Estive tão focado na gaiola ser confortável que esqueci que você nunca quis uma gaiola. Lágrimas picaram meus olhos. Você está dizendo que vai me deixar ir? Deus, não. A risada dele foi rouca. Estou dizendo que vou aumentar a gaiola.
Dar espaço para você respirar enquanto a mantenho segura. Deixar você ter opiniões sobre sua própria proteção em vez de apenas decidir tudo por você. Isso é crescimento. Suponho que seja aterrorizante. É o que é. Ele me beijou suavemente. Não sou bom em compromisso, Mara. Não sou bom em compartilhar o controle. Mas por você, vou tentar. Por quê? Recuei para ver o rosto dele. Por que eu? Você poderia ter qualquer pessoa. Alguém que se encaixe no seu mundo. Alguém que entenda. Porque você é real, simples, devastador. Todo mundo na minha vida quer alguma coisa. Poder, dinheiro, proteção. Você só queria sobreviver, ser deixada em paz, ter o suficiente. As mãos dele lhe molduraram meu rosto. E quando te dei mais, você não agarrou. Você questionou, lutou, me fez trabalhar por cada centímetro. Ainda estou lutando. Eu sei. É uma das coisas que mais amo em você. A palavra pairou entre nós. Amor. Ele disse tão casualmente, como se não mudasse tudo. Dante, eu sei que é cedo demais. Eu sei que fiz tudo errado. Eu sei que você tem todos os motivos para me mandar para o inferno. A testa dele pressionou a minha. Mas eu olho para você e vejo meu futuro. Vejo algo pelo qual vale a pena ser melhor. E não sou tolo o suficiente para deixar isso ir só porque o momento está errado ou as circunstâncias são insanas. Eu deveria estar com medo. Deveria ter fugido de declarações que pareciam correntes disfarçadas de promessas. Mas eu estive fugindo a vida toda da pobreza, da desesperança, de um futuro que não continha nada além de mais do mesmo. E aqui estava um homem me oferecendo algo diferente, perigoso e complicado, e absolutamente errado de todas as maneiras racionais, mas também real, presente, totalmente comprometido de uma maneira que ninguém nunca tinha sido por mim. Eu não amo você, eu disse e vi algo piscar nos olhos dele. Dor rapidamente mascarada. Ainda não, mas eu poderia. Se você mantiver suas promessas, se me der espaço para respirar, se lembrar que sou uma pessoa, não uma posse. Eu posso fazer isso. A voz dele estava rouca. Eu farei isso. E precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Conversar de verdade. Não você decidindo e eu aceitando. Concordo. Começando com o que você encontrou, o que Marcos roubou, a razão de tudo isso ter acontecido. Recuei, precisando de espaço para pensar com clareza. Eu mereço saber tudo. Dante ficou quieto por um longo momento. Então ele se levantou, foi até um cofre que eu não tinha notado e tirou uma pasta. Dentro havia documentos, números de contas, fotografias. Marcos não roubou dinheiro. Ele disse que roubou evidências, provas de corrupção que iam até o topo da cidade. Polícia, juízes, políticos, pessoas que usavam minha organização para lavar seu dinheiro sujo enquanto fingiam combater o crime. Olhei para os papéis. Isso é o suficiente para derrubar metade da liderança da cidade. Marcos ia vender para quem pagasse mais. Usar isso para comprar sua saída. O maxilar de Dante apertou. Ele era família. Eu teria deixado ele sair se ele tivesse apenas pedido. Mas ele escolheu a traição. E as pessoas que estavam atrás de mim? Funcionários corruptos que queriam as evidências destruídas. Eles pensaram que Marcos deu a você antes de morrer. Ele fechou a pasta. Tenho usado isso para negociar, para garantir sua segurança, para deixar claro que se algo acontecer com você, tudo vai a público. Então, eu sou uma alavanca ainda. Não. Feroz. Final. Você era uma alavanca quando eu não te conhecia. Quando você era apenas um nome. Agora você é. Ele parou procurando palavras. Agora você é tudo. E isso. Ele gesticulou para a pasta. Vou liberar amanhã. Tudo. Deixar queimar. E quem quer que queime, você fará inimigos. Eu já tenho inimigos. O que preciso é de você segura, sem isso pairando sobre nossas cabeças. O peso do que ele estava dizendo me atingiu. Você está abrindo mão da alavanca, do poder, por mim. Sim, isso é loucura. Provavelmente. Ele sorriu e isso transformou seu rosto. Mas você me faz querer ser melhor do que sou. Querer construir algo limpo em vez de apenas gerenciar a sujeira. Olhei para este homem lindo, perigoso e impossível, e vi algo que nunca esperei ver. Esperança, não apenas para mim, mas para nós dois. Por um futuro que não fosse apenas sobrevivência, mas realmente viver. Tudo bem, eu disse suavemente. Tudo bem, vamos tentar.
Tentar de verdade. Não proteção e posse, mas parceria. Descobrir como fazer isso funcionar. O sorriso dele se alargou. Parceria pode ser forçar a barra. Ainda serei possessivo e superprotetor e controlador, e ainda vou lutar com você sobre isso. Conto com isso. Ele me puxou para perto novamente e desta vez eu derreti nele. Mas vamos descobrir juntos. Eu te darei espaço. Você me dará paciência. Nós dois provavelmente falharemos espetacularmente. Parece perfeito, eu disse contra o peito dele. E de alguma forma, impossivelmente, parecia. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Dante liberou as evidências e a cidade entrou em erupção. Prisões, renúncias. Sua organização sofreu golpes de rivais que viram o caos como oportunidade. Houve ameaças, quase acidentes, noites em que ele voltava para casa com aquela borda perigosa, e eu tinha que lembrá-lo de que não era frágil. Mas houve bons momentos também. Ele me matriculou na universidade, aulas reais, diploma real. Me deu espaço para construir minha própria vida dentro da proteção que ele insistia. Me deixou tomar decisões sobre nosso futuro, em vez de apenas anunciá-las. Nós brigamos. Nós brigamos sobre limites e controle e sua recusa absoluta em me deixar correr riscos desnecessários. Mas também aprendemos a nos comprometer, a nos ver como parceiros em vez de captor e cativa. Aprendi sobre o mundo dele, a violência, sim, mas também a lealdade, a maneira como ele protegia pessoas que não tinham a quem recorrer, a estranha honra no que ele fazia, mesmo quando era sombrio. E ele aprendeu sobre o meu, veio à minha primeira apresentação na faculdade e sentou-se no fundo parecendo absurdamente deslocado e intensamente orgulhoso. Celebrou quando consegui meu primeiro trabalho freelance de programação. Ouviu quando falei sobre sonhos que não incluíam o mundo dele. Quero começar uma organização sem fins lucrativos, disse a ele uma noite, 6 meses depois que tudo mudou. Usar tecnologia para ajudar pessoas como eu era. Dar-lhes oportunidades. Faça. Sem hesitação. O que você precisar, eu financiarei. Eu não quero seu dinheiro para isso. Quero construir eu mesma. Ele sorriu. Então serei seu primeiro cliente. Pagarei quantias absurdas por um trabalho medíocre até que você seja bem-sucedida o suficiente para me recusar. Você é impossível e brilhante. Ele me beijou completamente. Já mencionei que te amo? Ele tinha muitas vezes, até que finalmente, 3 meses atrás, eu fui capaz de dizer de volta e significar completamente. Agora, de pé na cozinha dele, nossa cozinha, fazendo café enquanto ele trabalhava na mesa, olhei para esta vida que construímos do caos e pensei em quão longe tínhamos chegado. No que você está pensando? Dante perguntou, sem levantar os olhos do notebook. Que você estava certo. Mais ou menos, eu geralmente estou. Sobre o que especificamente? Que eu precisava de tempo, espaço, segurança. Levei café para ele, preto, do jeito que ele gostava. Mas você estava errado também, sobre. Ele me puxou para o colo dele, braços circulando minha cintura. Pensar que poderia me manter, que eu pertenceria a você. Toquei o rosto dele, sentindo a barba por fazer sob meus dedos. Eu não pertenço a você, Dante, mas escolho você todos os dias. Isso é melhor. Os olhos dele suavizaram. É melhor. Mais difícil, mas melhor. Pronta para o mais difícil? Sempre. Ele me beijou lentamente. O que você tinha em mente? Tirei o teste que fiz naquela manhã. 2 linhas, claras e inconfundíveis. Dante olhou para ele, expressões passando por choque, medo e outra coisa. Algo que parecia maravilha. Você está grávida. Prendi a respiração. Eu sei que não planejamos isso. Eu sei que seu mundo é perigoso, mas... Mas nada. A mão dele se espalhou pela minha barriga, protetora e possessiva e gentil. Tudo de uma vez. Isso é tudo. Você não está com medo. Aterrorizado. Honesto. Sempre honesto agora. Mas também, a voz dele quebrou ligeiramente. Também certo sobre você. Sobre nós. Sobre construir algo melhor para eles. Eles ri através de lágrimas repentinas. Ele mal se contenta com isso. Eles, ele repetiu firmemente. Nossa família, a vida que estamos escolhendo em vez daquela que foi escolhida para nós. Eu o beijei então, colocando tudo nisso. Amor e medo e esperança e certeza.
Este homem que me rastreou, me enjaulou e depois me libertou de todas as maneiras que importavam. Eu te amo, sussurrei contra os lábios dele. Eu sei. O sorriso dele era tudo. Perigoso e gentil, possessivo e libertador. Você me escolheu, lembra? Melhor decisão que você já tomou. Segunda melhor, corrigi. A primeira foi enviar aquele rastreador para o Canadá. A risada dele encheu a cozinha, encheu nossa casa, encheu a vida que construímos a partir de circunstâncias impossíveis. E em algum lugar na cidade abaixo, as pessoas seguiam suas vidas sem nunca saber que uma garçonete que encontrou um rastreador e um chefe da máfia que perdeu o coração tinham de alguma forma se encontrado no caos. Algumas histórias de amor eram gentis, quietas, esperadas. A nossa foi forjada em perigo e desespero, construída sobre compromissos e complicações, moldada por um homem que não sabia amar suavemente e uma mulher que se recusava a ser possuída. Mas era nossa, escolhida, real. E no final, isso era tudo. As luzes da cidade brilhavam abaixo de nós enquanto a noite caía. E eu fiquei naquelas janelas, aquelas que uma vez pareciam grades de prisão, com os braços de Dante ao meu redor e seu filho crescendo dentro de mim. E pensei na mulher que eu tinha sido. Aquela que esfregava mesas e contava centavos e acreditava que nunca seria mais do que invisível. Ela merecia saber que estava errada. Que às vezes o rastreador que você encontra embaixo do seu carro leva exatamente para onde você precisa ir, mesmo que o destino não seja nada como você imaginou.